Olá, alunos do nono ano. Esse é o vídeo explicativo do kit 5 de Matemática 1. Para quem ainda não me conhece, a professora Marcele, e vamos começar a estudar? Bom, o kit 5 ele é um kit um pouco diferente, porque ele só trata das propriedades dos radicais. Para lembrar vocês, radicais são as raízes, certo? Nós estamos estudando as operações com as raízes. Vocês já aprenderam nos kits passados como identificar uma raiz, um radical e a sua soma, a subtração. E agora vocês vão aprender como se fosse macetes, né? Como se são as propriedades que vão te ajudar, te auxiliar a resolver contas. Então, na verdade, são métodos que te auxiliam na resolução. Esse é o kit 5. É você aprender técnicas de resolução de exercícios. Vamos continuar? Aqui eu tenho uma introdução, né? Copiando, né, o mundo digital. Que aí tem um bonequinho que falando assim, ó. Eu vou estudar e aí tem uma multiplicação de dois radicais. Ele não sabe como fazer. Como que ele vai aprender isso? Ele vai aprender as propriedades que nós vamos estudar agora, tá? Primeira propriedade, vamos começar? Primeira propriedade dos radicais. Aqui eu tenho aqui, ó, a raiz enésima, né? Raiz de índice n, vou melhor falando, de um número elevado a n. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma raiz de um número com índice igual ao meu expoente. No caso aqui, n. Como é que eu resolvo isso? Isso aqui é a mesma coisa que só um número que está dentro. Olha aqui o exemplo, ó. Raiz quinta de 9 elevado a 5. Aqui o índice não é a mesma coisa que o expoente. Aqui não é o índice 5 com o expoente 5. Como é que eu resolvo isso, Marcele? Isso aqui é a mesma coisa que só o número que está dentro, que é 9. Tá? Perfeito? E agora que eu tenho outra propriedade, eu tenho a potência de expoente radical. Eu tenho aqui um expoente que é fracionário. Quando eu tenho um expoente que é fracionário de uma potência, como é que eu faço? De uma base, né? Como é que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa que uma raiz. Eu vou escrever um número dentro da raiz, né? O meu radicando. E vou abrir a raiz. O meu denominador é o meu índice da raiz e o meu numerador é o meu expoente da minha raiz, do cara que está dentro da raiz, tá bom? Então aqui é o exemplo, ó, 5 elevado a 2 terços. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de índice 3, porque aqui eu tenho o denominador 3, e de 5 ao quadrado. O que eu falo para meus alunos? Que sempre que você se depara com um expoente fracionário, você tem que se lembrar que esse expoente fracionário, ele é um radical, ele é uma raiz. Por quê? Provavelmente, quando você for resolver a conta, você vai conseguir calcular essa raiz, dependendo da questão, tá bom? Vamos para a próxima propriedade, só um instantezinho. Propriedade 3, produto de raízes de índices iguais. Então aqui, ó, eu tenho um produto que é uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice. No caso aqui eu botei para generalizar n. Como é que eu resolvo isso, Marcelo? Eu faço uma raizona dos números que lá dentro multiplicando e repito o mesmo índice. Então aqui no caso é a vezes b, coloquei dentro da raiz. Eles têm o mesmo índice e repito o índice. Aqui o exemplo, ó. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 7. Não tem o mesmo índice? Então, eu vou fazer o quê? Raizona de 2 vezes 7. Que no caso aqui deu 14 com o mesmo índice. Nesse caso, eu não consegui calcular a raiz, né? Mas não tem problema. Talvez em alguns exercícios vocês consigam. Propriedade 4. Quociente de raízes de índice iguais. Então, eu tenho aqui, ó, uma divisão, uma fração, um quociente que eu tenho as raízes do mesmo índice, aqui é a mesma coisa que o quê? Eu fazer uma raizona com o mesmo índice e eu vou dividir os números. Um sendo o numerador, o outro denominador. Olha aqui o exemplo, ó. Raiz sexta de 24 dividido por raiz sexta de 6. Isso é igual o quê? Raizona do mesmo índice, que é 6. Repita sempre o mesmo índice. Vou fazer a conta. 24 dividido para 6. 24 dividido para 6 dá quanto?
4. Perfeito? Nono ano. Propriedade 5. Potência de uma raiz. Olha aqui, ó, eu tenho uma raiz e eu tenho um expoente lá fora. Isso aqui é a mesma coisa que eu repetir a raiz com o mesmo índice e pegar esse expoente, ó, e colocar dentro da raiz. Exemplo, raiz décima de 5. Isso tudo elevado a 10. Isso aqui é a mesma coisa que a raizona de continua de 10, o índice 10, e esse 10 ele entrou. Aí vocês aprenderam na propriedade 1, que quando eu tenho com o mesmo número, né, o índice igual ao expoente, eu posso o quê? Cancelar, né? Vai dar quanto? 5. Aqui, uma curiosidade, né, Luana? Quando eu falo cancelar, se você efetuar a conta 5 elevado a 10 e depois tirar essa raiz de 10, vai dar 5. Então, a propriedade ela serve para vocês facilitarem vocês. Não precisa fazer a conta. Você sabe que quando tem um índice e o expoente igual, eles vão se anular. Então, vai ficar só quem tá dentro, que é o 5. Raiz, propriedade 6. Raiz de outra raiz. Sempre que eu tenho a raiz de outra raiz, o que eu faço? Ó, repito a raiz, o número que tá dentro, o radicando, né? E vou fazer m vezes n, ou seja, eu vou multiplicar os índices. Olha aqui, ó, raiz cúbica de 1. Repito 1, vou fazer 3 vezes 3, que dá quanto? 9. A gente sabe que a raiz de 1, tanto quadrado quanto a nona, vai dar 1, né? Aqui, ó, a gente consegue responder aquela questão do início, ó. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Não é mesmo índice? O que eu faço? Ó, abrir a raizona com o mesmo índice 3, vou fazer 9 vezes 3, que dá quanto? 27. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, nesse caso aqui, ó, eu não conseguiria resolver. Aí eu apliquei a propriedade de raízes de índices iguais, né? Multiplicação, e consegui resolver essa raiz. Aqui eu tenho uma divisão, ó, 12 vezes raiz cúbica de 6 sobre 3 vezes raiz cúbica de 2. Vou fazer a divisão, 12 por 3, que vai dar 4. Não tem o mesmo índice, abrir a raizona e repetir o índice, que é 3, fazer a conta. 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Perfeito, nono ano? Então, esse kit é para quê? Vocês tomarem conhecimento das propriedades. E como é que eu vou aprender sobre as propriedades? Resolvendo exercícios. Vai olhar a questão e falar assim, qual propriedade que eu posso usar para resolver esse exercício? Vamos lá? Primeiro exercício. Preste atenção, nono ano, ó. Utilize as propriedades dos radicais para determinar o valor de cada expressão. Na letra A eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Como é que eu vou fazer isso, Marcele? Deixa eu só escrever aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ó, vai ficar raizona do mesmo índice que a 2, que eu não preciso escrever, certo? 5 vezes 2 dá quanto? 10. E assim vai para a próxima. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8. Vai fazer a raizona com índice 4, vai fazer 2 vezes 8, 16. E aqui, ó, aqui você vai aplicar distributiva, tá bom? Não se esqueçam, a matemática é o mais caro. O que vocês aprenderam no sexto, no sétimo, no oitavo, vão utilizar no nono. Então, aqui, para eu resolver essa conta, né, eu preciso aplicar distributiva para depois aplicar a propriedade. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 2 vezes raiz de 2. E aí, façam a conta. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, ó. Juliana, uma engenheira civil, irá construir um prédio no terreno retangular, cuja imagem está a seguir. Entretanto, para iniciar a obra, ela precisa de algumas informações importantes. Vamos ajudá-la? Aqui eu tenho raiz, eu tenho os lados do retângulo, né? Um é raiz de 200, raiz quadrada de 200, outro é 1 mais raiz de 50. Raiz quadrada de 50. Letra A. Quais são os valores do comprimento da largura do terreno em unidades de área? Vamos lá. Comprimento 1 mais raiz de 50, largura raiz de 200. Só isso. Só colocar ali na letra A o que você leu na imagem. B. Sabendo que a área de um retângulo é dada por largura vezes comprimento,
qual será o valor da área do terreno, que é interessante no nono ano. Ele te diz como que eu calculo e eu quero que você calcule. Então, a conta que você vai fazer é raiz de 200 vezes 1, vezes 1 mais a raiz de 50. Essa é a conta que você vai fazer, tá bom? Só lembrando a vocês, deixa eu só tirar esse 2 aqui, né? Lembrando a vocês que vocês vão ter que aplicar aqui a distributiva. Então, você vai ter que fazer raiz de quadrado de 200 vezes 1, raiz de 200. Raiz de 200 vezes raiz de 50, mais raiz de 200 vezes raiz de 50. E você vai continuar a conta. Só para vocês não ficarem perdidos, ó. Raiz de 1 vezes raiz de 200 dá quanto? Raiz de 200. Aí você continua, mais... Aí agora a outra, raiz de 200 vezes raiz de 50. Aí você vai colocar raiz de 200 vezes raiz de 50, mas tem o mesmo índice, não tem o mesmo índice? Então, eu vou poder repetir a raiz com o mesmo índice, vezes, e colocar lá dentro o 50, tá? Essa raiz aqui você tem que estender. E você vai fazer a conta agora. Raiz de 200 mais, aí vai fazer 200 vezes 50, ver quanto é que vai dar e tirar a raiz quadrada se possível, tá bom? Continuem a conta aí. Próximo exercício. Marcos, alunos de uma escola municipal do município de Mangaratiba, resolveu uma questão de matemática da seguinte forma. Percebam aqui que ele tem uma raiz de uma raiz. É aquela propriedade, a última propriedade. Ó, como é que eu faço isso? Repito a raiz e multiplico os índices. 4 vezes 3, 12. Repito quem tá dentro. Perfeito, ele resolveu certíssimo. Você concorda com a resolução de Marcos? Sim. Pois ele aplicou corretamente a propriedade. Que é a B, né? Qual foi a propriedade que Marcos utilizou? Você vai lá no seu conteúdo e vê. Ó, ele aplicou essa aqui, né, gente? Ó, propriedade 6, raiz de outra raiz. Questão 4. Marleide, aluno do nono ano, necessita efetuar as multiplicações a seguir. Ajude-a. Então, você vai fazer a conta, tá? Vai fazer, não tem o mesmo índice? Repete a raiz com índice. 5 vezes 6, 30. Então, aqui na verdade vai ficar a raiz cúbica. Deixa eu só copiar aqui. Vamos ver se eu consigo copiar. Copiei. Vai ficar como? Vai ficar... Opa. Ops. Vou te voltar aqui. Só um instantezinho. Não consigo mexer. Tá, deixa pra lá. Então, vai ficar como? Vai ficar a raiz cúbica de 5 vezes 6 dá 30. Então, vai ficar a raiz cúbica de 30. A resposta. Caso você consiga uma raiz exata, você pode fazer a conta, tá? Ou aqui, ó, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a quadrada de 6 vezes a quadrada de 3. Vai ficar, então, a raiz quadrada, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 12. Não, 12, opa. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, quanto que é 12 vezes 3? 36, né? Aí vai ficar raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, a resposta é quanto? 6, perfeito? Então, nesse caso aqui, você consegue fazer a conta. Você consegue extrair a raiz, calcular a sua raiz. Perfeito? A letra C. Aqui, ó, você vai aplicar a distributiva. Primeira coisa, né? Vai aplicar a distributiva e depois aplicar a propriedade pertinente. Raiz de 5 vezes 1, raiz quadrada de 5 vezes 1, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 5, vai dar 25. Então, vai ficar raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? O próprio 5, né? E assim vocês continuem em exercício. Vocês viram? Vocês vão abrir a expressão,
e em algum momento aplicar a propriedade. Questão 5, estamos quase acabando. Você já estudou sobre potências ao longo de sua vida escolar. Desta forma, exercite mais um pouco seus conhecimentos, resolvendo as potências a seguir. Nono ano, aqui ó, eu tenho aqui ó, índice 2 com expoente 2, você viu lá na frente, não foi? Que eu posso colocar dentro. Então vai ficar a raiz quadrada de 15 elevado a 2, só que tem o mesmo índice, com a mesma potência, então você pode cancelar. Então aqui na verdade a resposta é quanto? 15. Aqui ó, esse 2, ele tanto eleva o 3 quanto a raiz quadrada de 7. Então vai ficar 2 elevado a 3, 3 vezes 3 dá quanto? 9. Vai ficar a raiz quadrada de 7 elevado a 2. Mesmo índice com o expoente eu posso cancelar. Então vai ficar 9 vezes 7. E aí você vai colocar a conta aqui. Tá bom? Vamos continuar. Questão 6 para finalizar. Siga o exemplo de Paulo e reduza um único radical as alternativas a seguir. Já coloquei aqui o exemplo de Paulo, tá? Eu tenho o mesmo índice, 2 vezes 2, não é o mesmo índice. Não precisa ter o mesmo índice. Eu tenho raiz de raiz. Nesse caso é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Aqui também vai ser, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, você vai fazer raizona com 2 dentro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz de índice 8. Aqui, ó. Aqui não. Aqui é diferente. 3 vezes 2 dá 6, né? Então, vai ser raiz de índice 6 com o 3 dentro. E aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 2. Tá bom? E assim, eu termino a explicação do kit 5. Qualquer dúvida a mais, a gente sempre fala, né, que o ensino remoto, ele exige de vocês lerem no exercício, lerem o livro que vocês têm, assistirem às aulas várias e várias vezes até vocês entenderem. E caso isso não aconteça, caso a dúvida ainda permaneça, vocês podem entrar em contato com a coordenadora Kelly, né, ou com a Beth e passar a dúvida de vocês para mim. Tá bom, nono ano? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu peço para vocês que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para eu saber a frequência que vocês estão assistindo a aula, quem assistiu e por que se inscrever no canal. Porque cada vez que eu colocar um vídeo novo dos kits que vocês forem pegando na escola, vocês saberão que tem um vídeo novo, né? Vai ser sinalizado para vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo!